Eu tenho meus 13 anos aqui nesta igreja e também fez 13 anos que a minha mãe faleceu no mesmo dia. Ou seja, eu fui pregar lá na congregação do Alto do Jardim Brasil, eu estava falando com os irmãos, né? Eu saí do enterro da minha mãe lá em Monte Alegre do Sul, já saí decidido. E quando eu chegasse aqui, eu ia voltar para os braços de Jesus. E aqui estou há 13 anos. Então agradeço a Deus por isso, porque há 13 anos atrás eu me encontrava completamente derrotado. Os irmãos que estavam na época na igreja, eles se lembram como eu cheguei na igreja. E completamente destruído, minha família destruída. Não culpo a minha família, porque a minha família toda me rejeitava, mas a culpa era do vício. O vício me levou a isso, a ser rejeitado pela minha família. E como se diz, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Eu plantei e eu colhi. E eu agradeço a Deus por ter se tornado a pessoa que sou hoje. E graças a Deus, hoje eu tenho um entendimento maior da palavra de Deus, tenho mais paciência para lidar com as coisas que eu não tinha antes. E também agradeço a Deus, porque a minha mãe sempre ela ministrou coisas boas na minha vida. Como eu sempre disse aqui, eu já disse aqui algumas vezes, desde quando eu nasci, e o meu pai sempre falava, né? Quando ele nasceu, o nome dele vai ser Wagner, porque ele vai estudar, vai ser um médico, e vai ser chamado de Dr. Wagner. E minha mãe, mesmo antes de eu nascer, ela já falava, não, o nome dele vai ser Daniel, porque ele vai pregar a palavra de Deus. E através dessas ministrações, meu nome ficou Wagner Daniel, mas se cumpriu a vontade da minha mãe, que eu creio que foi a vontade de Deus. Então eu agradeço a Deus pela vida dela, quando ela estava em vida, ela sempre orou por mim, até mesmo antes dela vir a falecer, ela falava para mim, você sabe, se você voltar para Jesus, você vai vencer todas essas dificuldades, essas coisas que você está passando hoje, isso daí não é vida. E a hora que você voltar para Jesus, você vai dar a volta por cima. A única coisa que eu lamento é dela não estar aqui para poder ver o que Deus tem feito na minha vida. E nem este mês agora de agosto, consegui entrar no MEI, abrir, que é o microempreendedor individual. Consegui abrir, estou aí planejando, já entrei em conversa para a gente entrar em parceria com uma imobiliária para estar trabalhando juntamente com eles. Apesar de hoje eu ter uma pessoa que já trabalhou com imobiliária ter me dito que não é uma boa coisa, mas eu já entreguei na mão de Deus, que Deus seja feita a vontade dele. Muitos podem dizer, mas esse negócio de MEI aí, para que serve? Tá? Olha, irmãos, isso aí para mim é uma grande conquista, porque há 13 anos atrás eu não tinha nada. Como eu dormia embaixo daquela paineira ali, ali no Jardim Real, às vezes dormia ali, às vezes dormia na esquina do Pedrão lá. Às vezes qualquer lugar servia para mim estar me escondendo para dormir. Para mim hoje é uma grande conquista. Sabe por quê? Porque Deus está no negócio. Quando Deus está no negócio, não tem quem fale contra. Então agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito, agradeço aos irmãos que têm orado pela minha vida, pela vida da minha família, e tudo aquilo que o inimigo um dia tirou de mim, Deus me devolveu em dobro. Hoje eu posso dizer que sou uma pessoa feliz, posso dizer que estou conseguindo realizar meus sonhos,
E é isso, irmãos. Eu só tenho que agradecer a esse Deus, porque a gente passa por lutas, passa, mas muitas das vezes é falta de sabedoria da parte da gente. Tantas pessoas nos aconselhando, nos dando conselho, chamando a nossa atenção, nós fazemos de conta que isso não é nada, isso vai passar. Cuidado. Eu, pelo menos, eu escapei por várias vezes de ser morto aí por causa desse maldito vício. Maldito vício. Hoje eu falo maldito porque é maldito mesmo. Várias vezes. Porque eu era uma pessoa que não levava desaforo para casa. E nem hoje eu não levo desaforo para casa. Sabe por quê, irmão? Porque na hora que eu levo, eu já entrego na mão de Deus. Seja feita a tua vontade, Senhor. Não levo para casa, não. Deixa na mão de Deus. E Deus resolve por mim. Então agradeço a Deus. Agradeço pela vida dos irmãos que têm orado. Pelos irmãos que me deram força no começo dessa caminhada. Irmão André Lourenço, irmão Wilson. Tinha outros irmãos. Então agradeço pela vida deles. E sei, irmão, que a partir do momento que a gente tomar a decisão correta, a gente começa a vencer. Não adianta, não tem outro caminho. Às vezes a gente encontra alguns amigos, a gente fala, não tem outro caminho. Como eu vejo aí muitos amigos meus que estão aí fora, quantos amigos nós já não perdemos para as drogas, para a bebida? Quantos amigos nossos não estão encarcerados? Quantos amigos nossos aí não foram assassinados? E continua na mesma vida. Então eu creio que está procurando o mesmo caminho. Então nós temos que procurar consertar as nossas vidas enquanto há tempo. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele tem te chamado para fazer uma grande obra. Só basta você aceitar Ele. Amém, irmãos? Para não ficar com as minhas palavras, gostaria de estar lendo aqui no versículo. Os irmãos não precisam ler. Que se encontra no livro de Deuteronômio 28, no versículo 8, que diz: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Então, irmãos, quando Deus Ele promete, Ele cumpre. Eu vi logo no início dessa pandemia, eu fui demitido, fui mandado embora do meu serviço. Eu trabalhava como motorista, fui demitido. Aqui lá eu pensei, nós temos 4 meses de salário de desemprego, mas eu tenho que correr atrás de alguma coisa. E Deus foi suprindo. Deus foi suprindo. Não corri atrás de nada, não corri atrás de emprego. Fiquei aí fazendo um bico, outro que aparecia, não corri atrás de emprego. E Deus mandou que a bênção fosse bater na minha porta. Então eu creio que quando Deus promete, Deus cumpre. É somente a gente ver e ficar firme na presença dEle. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.